Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes do curso online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser frutificada pelos amigos espirituais. Dando início ao nosso evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Nádia, que fará a leitura e a harmonização e a prece inicial. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos, boa noite, Meire, boa noite a todos de casa. Oração. Não desconsidere o valor e o poder da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se. Assim também o espírito, que é a fonte da vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para sua harmonia. Adquire o hábito de orar, incorpora-os aos outros mecanismos naturais da tua existência e constatarás os benefícios disso decorrentes. Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e afervorada. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, do livro Vida Feliz. Vamos fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos até o Mestre Jesus e pedir para a nossa equipe espiritual que abençoe mais esse Evangelho no Lar Ismael. Que assim seja, graças a Deus. Já harmonizado, sentir a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra para nosso irmão Irandi, e falar junto com a equipe desta noite a explanação do Evangelho. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 22, maneira de orar. Definição de orar. Oração ou súplica religiosa. Pedir com insistência e humildade. Implorar, rogar, suplicar. O Evangelho Maneira de Orar, no item 22, diz: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras? A prece deve subir aos pés do Senhor para lhe recomendar vossa fraqueza, para suplicar amparo, indulgência e misericórdia. A vossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Rogai-lhes que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Socorro, o que é orar no seu entendimento? Boa noite, Irandi. Boa noite a todos. Irandi, como é importante pensar sobre o ato de orar. O interessante é que, às vezes, fazemos isso de maneira automática, né? Às vezes, no dia a dia, fazemos de maneira automática. Porém, orar é estabelecer uma conexão com Deus, com a espiritualidade amiga, como afirma mesmo neste capítulo, um outro item, no item 11, que diz assim: pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções, e a lhe inspirar ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Então, nessa reflexão que a gente está fazendo nesse momento, orar não é repetir versículos da Bíblia ou uma reza decorada. Orar é conversar com Deus, com sua alma, com seu coração. Orar é
estabelecer uma ligação direta com o plano espiritual. Eu gosto muito de uma reflexão do Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, no livro Espírito e Vida, quando diz assim: orar é como arar, agir com Jesus Cristo e os espíritos superiores, em favor do mundo. A maior oração da vida transcendental do Cristo foi o verbo amar, conjugado da manjedoura no Gólgota, culminando no ouvindo a todo o mal com a mensagem do bem com que ele partiu da terra. E ainda agora, quando fatores variados conspiram na vida moderna contra a serenidade, a paz e a edificação cristã entre os homens, recorda a necessidade de orar sem cessar, para que o vendaval das paixões não te possa carregar na sua fúria. Irandir, eu entendo que orar é essa conexão direta com Deus e espiritualidade amiga. Muito bem, Socorro, obrigado. O Evangelho nos diz: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Silvia, pode nos dizer qual a importância desse ato nesse momento? Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Então, a prece, ela é essencial, né? Ela é fundamental, deve marcar o início de cada dia para todos nós. Ao abrirmos os olhos, nós devemos elevar o nosso pensamento até o Pai. E o mínimo que nós temos que dizer ao Pai, pelo menos, é o obrigado, Pai, por mais um dia. E através dela que nos ligamos com Ele, né? Através da oração. Nos ligamos com Jesus também. É onde encontramos conforto, segurança, a orientação e força para enfrentarmos os desafios que nos aguardam. É um momento único, é só você e Ele. É o seu momento com Ele. É independente da religião ou crença de cada um. A importância da prece está em reconhecermos a força de um ser superior que nos ampara e protege e buscarmos um sentido maior para a nossa existência. E como isso é importante para nós. Então, vamos reservar um momento para a prece e permita-se experimentar a transformação que ela pode trazer para a nossa vida, para a sua vida. Então eu gostaria de dizer também que não tem hora, não tem lugar para fazer uma prece. Deixa fluir. Converse com Deus. Em qualquer lugar, gente. Ele acolhe, Ele ouve. Em qualquer lugar que estivermos. E aprenda a usar esse momento de cumplicidade, porque isso é uma cumplicidade com Deus, né? E verá o resultado jamais imaginado. Obrigado, Silvia. Continuando a leitura do Evangelho, ele diz: a prece é um dever da criatura para com o Criador. Quando orar, você deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Ondina, o simples fato de elevar o pensamento a Deus é uma oração? Boa noite, Irandir, boa noite a todos. Sim, eu elevo meu pensamento a Deus para agradecer ou para pedir. E ambas são maneiras de orar. Quando saímos de casa, às vezes só fechamos os olhinhos assim e pedimos a proteção dele, não é mesmo? Quando chegamos do trabalho, também. Isso é uma oração. A oração é entre você e Deus. Ela não precisa ser complexa, pois Ele sabe tudo. O mais importante é o sentimento que você coloca na sua prece.
A oração é a nossa forma de comunicação com Deus. Pare, olhe para a natureza à sua volta, as árvores, os pássaros, o mar. Se deleite com a criação dele. E você vai estar fazendo uma oração. Ou seja, se comunicando com o Pai. Obrigado, Ondina. E a gente complica tanto, né? Mas é tão simples como você falou. Continuando com o Evangelho, ele tem uma outra parte que diz, neste item, deveis orar incessantemente. A prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, a acarretar aos vossos trabalhos. Meire, existe um horário específico para orar? Não, Irandir, você pode orar a qualquer hora, principalmente quando você, sua família, parentes, amigos, se encontram em uma dificuldade de saúde, situação financeira, doença, relacionamento e outros. Você deve também fazer suas preces para agradecer por mais um dia de vida, por ter conseguido um emprego, escapado de um perigo, ou pela beleza do dia que surge. Orar e vigiar sempre. Então, eu mesmo tenho um exemplo, assim, da saúde, né? Em 2019, eu tive um caroço na perna e foi constatado como um sarcoma ósseo. E falaram que eu tinha que perder a perna. Eu ia ter que tirar a perna. Aí todo mundo, aquele alvoroço, oração. Eu pedi, eu falei assim, eu não posso, já tenho tanto problema, não vou perder a perna ainda. Cheguei no hospital, perderam a biópsia. A primeira biópsia foi perdida. Na segunda, perderam também. Fiquei 29 dias internado. Quando abriram a perna, era um cisto de Becker. Aí não foi Jesus que agiu? Então eu tenho muito esse exemplo, sabe? Eu agradeço todos os dias da minha vida. A perna não é muito boa, mas ela está aqui, ainda consigo andar. Maravilha, Meire, muito bom. É um de vários também. É isso mesmo. A oração, a gente precisa, né, fazê-la sempre para sentir esses milagres na nossa vida, milagres entre aspas, né? Essa ajuda divina acontecer na nossa vida. Muito obrigado, Meire. E continuando com a leitura do nosso Evangelho. Que importa ao Senhor maquinalmente articulais umas às outras? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Silvia, orações decoradas e recitadas rapidamente, porque estamos com sono ou apressados, são válidas? Então, Irandir, já disse Jesus, não useis de vãs repetições. Porém, sabemos que nem sempre conseguimos ter uma conexão com Deus, principalmente quando estamos agitados por conta dos nossos problemas. Então, nesse momento, devemos fazer sim uma prece decorada, mas não rapidamente, e sim sentindo as palavras. Para fazermos nossas orações à noite, não espere estar caindo de sono. Faça quando você está no banho, momentos antes da novela, no momento em que você está desperto. A prece noturna pode ser a qualquer momento da noite. Mas se você for fazer quando está morrendo de sono, então diz apenas: Deus meu Pai, proteja minha noite, que meu anjo guardião me leve nas estâncias de luz e proteja minha família. Prece bem curta, é válida sim. Só não deixe o Pai Nosso pela metade, não é verdade? À noite deitamos, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Acordamos no dia seguinte. Ô Silvia, durante toda a minha vida, eu rezei à noite antes de dormir essas orações decoradas. E eu até hoje ainda me pego repetindo essas mesmas orações, principalmente naqueles momentos de aflição, né? A gente já começa direto, né? Vai falando, Ave Maria cheia de graça, e vamos embora.
quantas vezes eu repeti essas frases sem sentimento algum. Fazia mesmo como uma obrigação, para me sentir protegida, não sei. Mas orar de verdade, eu só aprendi agora, buscando no fundo da minha alma as palavras que só Deus irá compreender, trazendo meus sentimentos no agradecimento e também no pedido. Hoje eu tenho certeza que Ele me ouve e me responde, viu? Não é que Deus, gente, Ele não vai atender a quem fez uma prece decorada, não é isso. Mas se ela tiver sentimento, é claro que Ele irá ouvir e fazer o melhor por você. O problema é quando repetimos as palavras sem nem mesmo entender o que estamos dizendo, não é? Palavras apenas, palavras. É isso. Deixa eu falar uma coisa, aproveitar. Peraí, Irandi, deixa eu falar uma coisinha. Eu vou repetir, tá? Na realidade, eu vou repetir. Mamãe dizia assim, eu orei e hoje ela subiu. Mas hoje ela subiu. Hoje a gente entende o que é hoje. A prece subiu, né? É a hora que realmente você se liga. Nós nos ligamos com Deus, nosso Pai, e você sente que Ele está ouvindo. Então, de vez em quando, eu e o Irandi, a gente fala assim, um para o outro, né? Hoje a minha prece subiu. É quando ela sai realmente daqui de dentro que chega até Ele. É exatamente assim mesmo. Continuando, então, com a leitura do nosso Evangelho. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lance de joelho nas praças públicas. A prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção a acarretar os vossos trabalhos. Nádia, com que frequência devemos fazer as nossas orações? Oi, Irandir. Orar sempre, não só pela manhã ou à noite, antes de dormir, mas sempre que houver a necessidade de um agradecimento, de um pedido em favor de alguém ou de si mesmo, ao cometer qualquer erro ou leviandade, pedindo auxílio para reparar a falta em qualquer lugar que estiver, ou até sem interromper os afazeres, será ouvido, porque é o sentimento do bem que forma o pensamento que chegará a Deus. E isso constitui um dever moral. O dever bem cumprido é aquele que propicia o bem para todos, sem causar males a ninguém. Sabe que minha mãe contava uma história do meu tio Raul, querido, mas a mãe me contava que ele era ateu, não tinha fé em nada, assim, mas ele teve um problema nas vistas, estava ficando cego, ele estava passando perto de uma igreja, e aí ele falou, eu vou ver se resolve mesmo esse negócio de oração. Ele entrou na igreja, ajoelhou com muita fé, pediu com muita fé e foi atendido. Ele saiu, a vista dele começou a ficar boa, e todo mundo falava, mas ele é ateu e foi atendido. Ele foi atendido e eu não, né? Ficava essa coisa, né? Mas é o poder da oração, né? A fé naquele momento que ele teve, né? E a gente, às vezes, na nossa arrogância, só porque somos, né, entre aspas, acha que né? Porque vai na igreja todo dia, ou vai, faz as coisas. Então, assim, achei legal esse exemplo, que Deus não olha para quem está fazendo oração. Ele olha a sua fé naquele momento. Né? Como que chegou aquela oração até Deus, né? Então isso é muito importante. Exatamente, né? E muitas pessoas me perguntam se existe alguma posição específica para orar, de vez em quando nós estamos nesses bate-papo e tal. E eu sempre digo o seguinte, não importa a posição, tá? Pode ser de pé, de joelho, deitado ou sentado. O que importa é que estejamos com o coração prostrado. Esse precisa ficar prostrado, né? Agora, a posição que nós vamos ficar é aquela que nós nos sentirmos mais à vontade, né? A Bíblia, o Evangelho, elas citam todas as posições de oração, né? Sentado, deitado, em pé, de joelhos. As pessoas de outros credos religiosos têm vários tipos de fazer a sua oração, né? O que mais aparece na Bíblia é de joelho.
que demonstra uma posição de entusiasmo, mas não significa necessariamente que devemos orar de joelhos. Prostrar-se é bom, mas estar de coração elevado a Deus é mais importante do que estar de joelhos. Mas, como disse, podemos orar em qualquer posição. Vai de cada pessoa a melhor posição para orar. Por exemplo, estamos fazendo algo caminhando, estamos nos dirigindo a uma reunião, indo ao supermercado, lavando roupa, passando roupa, fazendo o que nós estivermos, né? Não importa o que nós vamos estar fazendo, podemos elevar o pensamento a Deus e fazer uma prece, sem deixar de fazer aquilo que estamos fazendo. Não precisamos parar. Se você está, por exemplo, os homens, né, numa reunião, porque ela está um pouco complicada, basta fechar os olhos e pedir a Deus orientações. A mulher com aquele dificuldade lá na sua casa, preocupada com o filho, cheio de afazeres, peça forças a Deus, peça ajuda. Com certeza ela vai vir. E para isso não precisa parar de estar fazendo o que está fazendo. Mas a melhor prece mesmo, como vocês já disseram, é o sentimento. Mas é através dos atos. Que prece é você dar um prato de alimento para quem precisa? Ouvir aqueles que estão com dificuldades, não é? Em qualquer posição, devemos nos elevar a Deus com fé e paz no coração. Ondina, para fazer prece em público, é preciso mudar o tom da voz ou fazer com um tom normal? Veja bem, Irandi, a prece em público deve ser feita num tom de voz normal e numa altura em que todos possam ouvir e compreender o que se diz. É normal sermos chamados a fazer uma prece, seja em nosso evangelho no lar, na casa espírita, num templo de outra denominação religiosa ou em alguma cerimônia. Então, precisamos, num tom de profundo respeito, nos concentrar e fazer a oração, lembrando-se que todos precisam ouvir. Não tem necessidade de tomar um ar de seriedade, transformando o rosto como se fosse chorar ou estar sofrendo e falar de forma melancólica. Não. Devemos permanecer normal, mas radiante, para resplandecer do rosto a luz que a oração traz. Eu queria ainda, Irandi, complementar, porque todos os dias eu leio algumas mensagens e antes do nosso evangelho saiu a seguinte mensagem para mim. Não se envergonhe de ser humilde. A humildade consiste no conhecimento perfeito daquilo que somos e que podemos sem fantasiar-nos com qualidades que não temos. Humildade não é a posição do corpo, nem o tom de voz. É a posição do espírito, que sabe o que é e o que pode, e não precisa manifestar-se aos outros. Vale para si mesmo. Seja, pois, humilde. Esse é o Minuto de Sabedoria do Carlos Torres Pastorino. E é com você aí, Irandi. Obrigado, Ondina. No último trecho do nosso evangelho, ele diz: a vossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais. Mas de que necessitais em realidade? Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegria e riqueza. Rogai-lhes que vos conceda os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. É o que nós precisamos, não é? Jesus disse: buscai primeiramente as coisas do céu, e as demais lhe serão dadas por acréscimo da misericórdia divina. Então, nós buscando realmente a paciência, a resignação, a fé, todo o resto virá para cada um de nós. Não há necessidade de nós sairmos pedindo para ganhar na loteria, para conseguir um emprego sempre melhor. Se você está naquela situação, é porque precisa dessa experiência nesse momento. Então, o que eu posso fazer? Pedir a Deus força, coragem para
passar por esta situação. Socorro, você disse que tinha um exemplo. Então, meus irmãos, sobre o ato de orar, sobre essa forma de orar, eu tenho um exemplo que aconteceu comigo na época da pandemia. No auge da pandemia, estávamos eu e meu esposo com Covid, e ele estava em estado grave e eu estava com sintomas leves. Houve um momento em que ele teve uma parada respiratória, em junho de 2020, e ele desmaiou. Eu ajudei até chegar ao chão para não machucar a cabeça. Naquela situação, foi muito rápido no meu pensamento. Eu não podia chamar ninguém, eu não tinha vizinhos, estava no auge da pandemia, todo mundo isolado. Qual foi a minha ação, a minha atitude naquela hora? Clamar, orar, pedir ajuda, auxílio a Deus, porque eu não sabia o que fazer. Então, a única coisa que eu fiz foi me prostrar. Quando vocês falam sobre a questão do prostrar, de alma, de coração, o próprio corpo já vai, de uma certa forma, encontrando o seu lugar. E eu prostrei, me coloquei naquele lugar, eu disse, Senhor, não sei o que fazer. Me ajude, por favor, me permita, nesse momento, ajudá-lo. A única coisa que eu posso fazer é te pedir, o que é que eu devo fazer? E naquele momento, de forma concreta, eu recebi realmente a resposta. E ele disse, faça respiração boca a boca. Como? Eu não tinha parado para pensar, nunca tinha socorrido ninguém com aquelas ações de primeiros socorros. Mas eu escutei de forma muito, muito clara. Então, eu fiz 2 vezes o ato, né, a ação de massagear e fazer respiração boca a boca, mas não deu certo. Então, eu parei, eu fiz, não está dando certo, Senhor. Me dê mais uma orientação, porque eu não sei o que fazer. Só tu, neste momento, pode me ajudar. E aí ele, mais uma vez, disse, faça mais uma vez que dá certo. E eu fiz, mais uma vez, e deu certo. Ele voltou a respirar e deu tempo, socorrer e levar para o hospital. Então, quando essa oração, quando essa conexão vem realmente de alma, de coração, a gente tem resposta. Agora, o que acontece às vezes no dia a dia é que a gente não para escutar, mas a gente tem resposta. E a gente tem que parar para escutar, porque ele nos dá essa resposta sempre que a gente pedir. Exatamente, Socorro. Esse é o nosso problema, né? Quando nós pedimos para ser atendido ou pedimos simplesmente para desencargo de consciência? Quando nós pedimos mesmo e nos concentramos como você fez, tá aí a resposta, né? Muito bom, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês por as suas respostas, por esse entendimento, pelos exemplos. E nós vamos, então, passar a palavra à nossa Meire, esperando que todos vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Apreendido alguma coisa, e nos momentos que necessitar, fazer a oração com sentimento. Meire, com você. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho. Convido a nossa irmã Silvia para fazer a nossa prece final. Então vamos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos de hoje, a importância da prece, pela importância de chegarmos até Ti, Mestre, para agradecer, para pedir. Muito obrigada. Abençoe, Pai, a cada um de nós, os nossos familiares. Fique conosco, Mestre. Fluidifique nossas águas e nos abençoe e nos guarde. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando nesta noite em seus lares e convidamos para estarem novamente conosco na próxima semana. Jesus o abençoe. Até a próxima segunda às 18 horas.